processo de purificação do silício. Eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, do campus Cubatão, e no meu grupo tem o Gabriel Diniz, Gustavo Martini e o Rafael Paziani. Somos estudantes da Engenharia de Controle e Automação, quarto semestre. Eu vou começar falando uma introdução rápida a respeito do silício. O silício ele é um elemento químico bastante abundante na Terra. Ele só está atrás apenas do hidrogênio e do oxigênio. A principal utilização do silício vem na área tecnológica. Ele é um condutor elétrico, devido à sua geometria, a dosimetria, né, que é tetravalente, ele permite a condução dos elétrons. Então, ele é utilizado principalmente na fabricação de celulares, na fabricação de microchips, na fabricação de computadores, tudo que envolve processadores e tecnologia no geral. A partir do século XXI, ocorreu uma queda no custo do silício devido à implementação e utilização de painéis fotovoltaicos. Conforme as pessoas foram usando painéis fotovoltaicos para extrair energia solar, ocorreu um consenso mundial e o preço do silício caiu. E também aumentou a extração de quartzo. O quartzo ele serve para purificar o silício cada vez mais. O silício purificado ele consegue conduzir melhor e com mais facilidades elétrons para o uso que for utilizado. E podemos ver também que ocorreu um aumento significativo nas indústrias brasileiras de purificação de silício e produção de células fotovoltaicas. Vale ressaltar que o Brasil é o segundo maior possui a segunda maior reserva mundial de quartzo, o que facilita o incentivo a essa área. Bem, na metodologia do trabalho, o artigo foi desenvolvido de forma teórica, consistindo em uma análise de arquivos científicos acerca dos assuntos em estudo, feita a partir da revisão bibliográfica das mais diversas fontes, como livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, todos que tratam da produção de silício de grau metalúrgico, eletrônico e solar. Esses materiais bibliográficos foram organizados no trabalho a fim de dar destaque desde a obtenção do silício grau eletrônico e o silício grau solar. Dessa forma, os processos envolvidos na obtenção dos materiais estão apresentados em um referencial teórico, respeitando a ordem de purificação e processamento. Primeiro, o silício grau metalúrgico, depois o grau solar e o grau eletrônico. Porém, o foco das discussões foi dado ao silício grau solar, visto que ele apresenta uma oportunidade para o mercado fotovoltaico no Brasil. A figura direita apresenta a saída da linha de produção de células fotovoltaicas. Primeiramente, o silício grau metalúrgico. Esse silício ele tem baixíssimo nível de impureza, ele é utilizado geralmente na produção de ligas metálicas, geralmente com alumínio, né? Ele geralmente é usado com alumínio e utilizado no motor, no setor automotivo, para o desenvolvimento de peças. A seguir, a gente vem para o silício de grau solar. Esse silício, né? Ele é obtido através do método Siemens. Ele é, ainda assim, ele é bem mais puro e ele é utilizado no processo de produção de painéis solares, em indústrias fotovoltaicas, nessa área. Agora, um nível a mais de pureza, a gente já alcança o silício de grau eletrônico. Esse grau de silício, ele em comparação aos outros dois, já tem níveis de impureza muito baixos. Ele é baixíssimo, é quase 100% de pureza. Ele é usado, né, para a produção de semicondutores, de chips eletrônicos, de materiais voltados para a eletrônica. A gente também, né, em seguida é importante dizer que para a obtenção do silício de grau metalúrgico existe um método Czochralski. Esse método, basicamente, ele funciona da seguinte forma: dentro de um cadim disposto dióxido de silício. Esse dióxido de silício ele é aquecido através de uma resistência de grafite até seu ponto de fusão. Quando ele alcança esse ponto, uma semente de orientação cristalográfica é inserida dentro desse material líquido e muito lentamente
ela é içada, uma média de 2 milímetros por hora. Assim, conforme ela vai subindo de maneira bem lenta, a temperatura desse material líquido em contato com essa semente vai diminuindo e formando sólido novamente, assim conseguindo a obtenção de monocristais de silício puríssimos. Bom, agora vamos falar um pouco do método de fusão zonal flutuante. Eu vou chamar ele aqui de método FZ, que é mais curto, né? Então, enfim, o método FZ ele é um método de purificação dos cristais, como o Czochralski, no qual uma zona delimitada no cristal ela é fundida por bobinas eletromagnéticas que geram calor e amolecem uma zona do cristal, uma zona que ela é movida ao longo do cristal. Quando essa zona fundida ela se move ao longo do lingote, as impurezas sólidas presentes nele são derretidas e sobra um material mais puro solidificado atrás de si. As impurezas que ficam retidas na zona fundida são movidas para a extremidade do lingote. Bem, a técnica FZ, ou fusão zonal flutuante, possibilita a produção de monocristais de silício com qualidade mais elevada se comparado ao processo Czochralski, visto que não existe uma contaminação do silício fundido e outros materiais, evitando a contaminação com impurezas do lingote monocristalino obtido pelo processo. Mas você pode me perguntar qual é o processo mais utilizado e por quê? Pelo que eu falei aqui, podemos até pensar, poxa, é o método FZ. Só que, na realidade, o método FZ ele é o menos utilizado por um motivo. Ele é extremamente caro, em comparação com o Czochralski. Ele é o melhor, o mais caro, porém ele é o menos utilizado. O Czochralski ele é bom, mas não o melhor. Ele é o mais utilizado e ele é mais barato. Então, é um dos fatores que tem muita importância nessa questão, o valor. É isso que faz o método de fusão zonal flutuante ser menos utilizado. Ele acaba sendo utilizado para questões mais específicas, para aplicações mais específicas, como dispositivos de alta potência, ou detectores de radiação. Podemos perceber que o mercado, desde 2001 até 2008, mais ou menos, ele tem um aumento na demanda em 40%. Sendo que a principal matéria-prima extraída é o quartzo, na qual o Brasil ele já detém 95% das reservas mundiais do quartzo, utilizado na produção do silício cristalino. Esse silício cristalino, ela domina 90% do mercado de módulos fotovoltaicos. Posto isso, há uma expectativa de intensificação da tecnologia dos sistemas solares, o que demandará uma quantidade de silício superior à atual produção. Existem alguns problemas relacionados à utilização do silício, pois na sua purificação há um alto consumo energético, alto investimento para instalação de plantas de purificação e limitações técnicas e econômicas voltadas às aplicações fotovoltaicas, visto que atualmente o quartzo leitoso é o único minério silicato com viabilidade de purificação para o uso fotovoltaico que não seja muito caro a purificação, porque ele já tem um grau de pureza muito alto. Dessa forma, mesmo que encontrar o quartzo leitoso seja uma tarefa difícil para os outros países, sabe-se que no Brasil possui o quartzo proveniente, em sua maioria, de fontes hidrotermais, ou seja, são formados de rocha de quartzo com baixo índice de impureza, o que torna a extração do quartzo leitoso viável apenas nessas fontes, que são fontes brasileiras, em sua maioria. Para tanto, o Brasil ele deve estar empenhado em desenvolver a tecnologia de forma nacional, com um foco interno para, sim, exportar o produto final, visto que, hoje em dia, o mercado brasileiro tem visado apenas a extração da matéria-prima bruta para exportação. Por conseguinte, acaba por importar o produto refinado e transformado. As pesquisas laboratoriais que eu disse podem ser aplicadas nas universidades ou centros de pesquisa, sendo propostas bolsas acadêmicas para fomentar as pesquisas referentes ao material e ao processo de purificação deste. A purificação do silício grau metalúrgico já existente no Brasil
para alcançar o grau eletrônico ou solar é mais simples, depois que você já tem esse produto, né? Visto que ele é utilizado como base para obter essas duas outras matérias-primas, para a microeletrônica e para a indústria fotovoltaica. Por sua vez, como é necessário aferir a tecnologia da rota metalúrgica, né? Você precisa testar e ver se ela funciona bem. Esta é uma proposta a longo prazo, sendo que a rota química tem a disponibilidade de retorno imediato. O mais importante de tudo seria a valorização do produto base que o Brasil já produz, sendo que é o silício grau metalúrgico. O Brasil já produz esse produto, sendo que o silício grau solar chega a ser 100 vezes mais caro que o silício grau metalúrgico exportado pelo Brasil na atualidade. A figura direita mostra a localização das indústrias brasileiras produtoras de silício grau metalúrgico e ferroligas. É possível observar uma grande concentração em Minas Gerais. Isso se deve pelo fato do Estado possuir 35% das reservas nacionais do quartzo leitoso, o que é aproximadamente 125 milhões de toneladas. Pode passar. Bom, vimos a respeito dos processos e a nossa conclusão a respeito do trabalho é que há muitos processos muito eficazes que já existem no Brasil, porém, ainda há muitas dificuldades, como na purificação, por exemplo. Na extração, como vimos, o foco é apenas em Minas Gerais e um pouco do Mato Grosso. Além da extração, temos investimentos precários tecnológicos, temos dificuldade de obter a matéria-prima, não temos o devido conhecimento dos painéis fotovoltaicos disseminado pelas pessoas, né? Tem estudos e artigos científicos com pesquisas de campo que mostram que é possível você mesclar, diria assim, eu não diria somente utilizar, mas mesclar a utilização das energias vindo das usinas em São Paulo, no caso das termoelétricas e hidrelétricas, e não há um conhecimento geral a respeito do assunto. E podemos também concluir que temos uma grande abundância de quartzo leitoso no Brasil, né? Temos a segunda maior reserva de quartzo do mundo. E você, Diniz? Bem, atualmente, como foi dito, o método de purificação do silício mais eficiente e efetivo é o método Siemens, como o Gustavo Martini ele disse, né? O método Siemens é para você obter o silício grau solar, e ele atua em 90% da produção atual fotovoltaica, em detrimento do método metalúrgico de purificação, visto que esse método ele mantém um alto nível de boro e fósforo, cerca de 2 a 3 níveis de ordem de grandeza maiores que o primeiro método mencionado, no caso, o Siemens. Visto que, além do custo para purificação, muitos países carecem de reservas de quartzo, elemento muito abundante no Brasil. As inovações tecnológicas, além de fomentarem o mercado internacional brasileiro, também podem trazer mudanças na fonte energética doméstica no Brasil, fazendo uso de telhados solares. Tal projeto já foi realizado no Japão, na cidade de Ota, como mostra na figura ao lado. Além de auxiliar energeticamente, também diminui os impactos negativos gerados pelo ser humano no planeta, trazendo um olhar mais sustentável. Porém, para que isso seja economicamente viável, essa tecnologia deve estar bem desenvolvida no solo nacional, reduzindo assim, com o tempo, os custos da produção de módulos solares. Como eu disse, a figura, ela mostra um bairro japonês em Ota, onde o projeto de telhados solares fotovoltaicos já foi implantado. Nós agradecemos a todos pela atenção. Esse é o nosso trabalho.